Paz e bem, meu irmão e minha irmã. Ontem nós tivemos uma votação histórica aqui no Senado Federal, um dia realmente muito feliz, onde nós aprovamos o marco regulatório do saneamento no Brasil. Uma vitória depois de dezenas de audiências públicas, um trabalho muito bem feito, responsável pelo relator, o senador Tasso Gereissati, do meu estado do Ceará. E nós vamos ter a oportunidade aí de resolver esse problema medieval do país, que é a questão de que 100 milhões de brasileiros não têm esgoto e mais de 30 milhões de brasileiros sequer têm água potável. Então, com as flexibilizações que foi feita, possibilidade de investimento da área privada, eu acredito que isso vai dar uma velocidade, uma dinâmica muito importante para resolvermos esse problema. Eu estava até inscrito para falar ontem, para parabenizar o senador Tasso Gereissati, e nessas votações remotas, onde a gente tem 3 minutos para falar, aproveitar o tempo que me restava para falar sobre a votação de hoje. Essa lei de fake news, ou lei de mordaça, ou lei da censura, que está mobilizando a opinião pública. Eu ratifico, com todo o respeito, ao relator do projeto, que eu admiro muito, o senador Ângelo Coronel, assim como o senador Alessandro Vieira, que é o autor do projeto, também um grande senador, que é um equívoco se fazer essa votação hoje no Senado Federal. A impressão que passa para a sociedade é que o Senado está reagindo porque alguns senadores foram vítimas, covardes inclusive, de fake news. A gente tem que combater a indústria. A gente tem que ter mecanismos para evitar essa ação quase que industrial da questão das notícias falsas, Mas a gente não pode ter o mínimo, não pode cercear a liberdade de expressão. E esse projeto não teve debate com a sociedade, não ouviu o contraditório, como inclusive no saneamento que nós fizemos ontem. Tiveram dezenas de audiências públicas das comissões temáticas da casa. Muita gente que estava ontem contra o saneamento, hoje está a favor. E usou o argumento ontem falando que não tinha audiências públicas no saneamento. E aqui a gente não está tendo. Nessa lei que vai repercutir por gerações. A gente não quer uma China. A gente não quer um mínimo de intimidação do cidadão. É muito perigoso essa votação. Eu tenho falado, tenho dado entrevistas, tenho apelado para os colegas que a gente não deve votar isso. Agora, no meio de uma pandemia dessa, chega a ser até assim, inadmissível que isso esteja acontecendo. E eu vou votar contra esse projeto. Vou votar contra porque eu acredito que a gente está atropelando as coisas nessa casa. Muito importante que a gente perceba que nós temos o certo, ele é certo, mesmo que ninguém faça. O errado é errado mesmo que todos façam. Essa é uma frase que tem que nortear o momento que a gente está vivendo. Problema de Supremo Tribunal Federal, com inquérito, com todo respeito a quem pensa diferente, mas um inquérito ilegal, clássico que nós temos de perseguição. Então, nós estamos vendo hoje no país uma situação extremamente preocupante com relação às liberdades individuais. E eu não quero passar para a história. Eu não quero passar para a história que uma deliberação remota, feita a toque de caixa, por mais que o relatório tenha sido melhorado com o trabalho do relator, do autor, dos colegas, mas um assunto como esse, que impacta em milhões de pessoas no momento da democracia,
jovem que nós temos, que a gente precisa reforçar a democracia e as redes sociais são inevitáveis. A gente pode calar o cidadão que quer se manifestar, ele pode ficar com medo de fazer até uma denúncia. Olha só, uma denúncia de corrupção, que é a grande chaga desse país, a grande crise que a gente vive, é a crise moral, é a mãe da crise sanitária, é a mãe da crise econômica, é a mãe da crise política. Uma denúncia que ele vai fazer depois, lá na frente, pode ser colocada, ele vai ter que contratar advogado. Gente, isso é um absurdo. Passa a imagem do crime reagindo e a gente estando aqui refém, aceitando, calado, o Senado Federal participando desse espetáculo fétido que está acontecendo nesse momento. Mas o bem e a verdade vão triunfar e eu confio na última hora, na serenidade dos senadores dessa casa, no bom senso, que a gente possa colocar como pauta prioritária, assim que voltarmos presencialmente, para ouvir o contraditório, ouvir as entidades, mais de 39 entidades que trabalham com o direito legal, com o marco civilizatório da internet, que foi debatido por 5 anos aqui nessa casa no mínimo, até ser aprovado, e agora em poucas semanas estão querendo aprovar isso. No momento que existe, o Supremo avança com a ditadura da toga, a coisa parece estar conectada. Que Deus nos abençoe e nos inspire nesse dia de hoje. Muito obrigado.